Bom, e aí rapaziada, aqui é o Next e finalmente vamos começar com os tutoriais básicos do extremo básico pra gente ir partindo pro intermediário e pro avançado, passando a noção de jogo que vocês realmente precisam. Só que para começar isso, eu preciso primeiro fazer o básico do básico. Então, mesmo que às vezes você ache que você já saiba tudo, é bom assistir porque eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que você não sabe. Então, pro primeiro vídeo, a gente vai falar sobre nomenclaturas se baseando na parte dos inputs e dos golpes, correto? Então, vai ter ainda uma segunda parte de nomenclaturas, que vai ser na questão dos termos, que são meio que compostos de inputs, compostos de funções jogadas que você pode fazer. Mas nesse primeiro vídeo, a gente vai fazer sobre os inputs e os golpes da forma mais básica, vai ficar um vídeo bem curto, bem tranquilo, rápido, prático e direto ao ponto. Então, vamos lá. Primeiramente, se baseando em todos os inputs, eu deixei ali, né, ó, os inputs ali na esquerda para vocês verem tudo que eu apertar normal, é coisa bem básica. Então é o seguinte, primeiramente, já falado dos famosos 1, 2, 3 e 4, correto? 1 é o quadrado ou o X no Xbox, quadrado no PlayStation e X no Xbox, é 1, correto? O stand 2, né? O 2 na real, depois eu vou para papo de stand. O 2 é o triângulo, que é o Y no Xbox, triângulo no PlayStation, correto? O 3 seria o X no PlayStation ou A no Xbox. E o 4 seria o bolinha no PlayStation ou o B no Xbox, correto? Para ficar mais fácil de memorizar, pensa como se fosse um Z passando pelo seu controle, passando pelo 1, pelo 2, aí depois você volta e vai pelo 3 e pelo 4. É meio que uma linha reta passando nesse ângulo, correto? Pensa como se fosse isso. Então, basicamente é isso. 1, 2, 3 e 4 são quadrado, triângulo, x e bolinha, ou x, y, a e b, correto? Então, vamos lá. Além disso, a gente tem as outras nomenclaturas que são os throws barra grabs. Throw e grab é a mesma coisa, correto? Throw é agarrão, simples assim. No inglês, o jogo chama de throw, né? E grab também. Basicamente é isso. A gente fala ou, né, ou pode ser para trás ou para frente, mas é grab ou throw. É a mesma coisa. Você pode usar para ambos, correto? E o agarrão, aproveitando que a gente está falando de agarrão, a gente tem o tech. O que que é o tech? É você sair do agarrão, correto? Então o tech é isso. É você sair do agarrão. Ah, dei tech. É você apertar para sair do agarrão. Ah, errei o tech. É você apertou, por exemplo, pro lado errado. Deixa eu gravar de novo. Eu vou sair pro agarrão errado, ó. Vai dar fuga mal sucedida. Errei o tech. Correto? Então quando a gente fala tech, tech no grab, tech no throw, a maioria das vezes é usada a palavra grab, né? Mas quando a gente fala dei tech no agarrão, é isso, correto? Então, vamos lá. Além disso, a gente tem os command grabs ou command throws, que são agarrões de comando, ou seja, são inputs, normalmente como baixo trás frente ou baixo frente trás, certo? Às vezes existe uns com baixo trás que você não pode dar tech. Por exemplo, a gente tem aqui o Reiko, que é com trás baixo frente, que ele tem um agarrão de comando, correto? Agarrões de comando não podem ser tecados, né? Correto? Talvez algum dia a NetherRealm pode aplicar uma mecânica onde você consegue tecar agarrão de comando, mas atualmente isso não existe nos jogos da NetherRealm, ok? Agarrões de comando não podem ser tecados, você é obrigado a fugir deles, você tem que sair do alcance deles, ou abaixar, ou levantar, e você não pode tecar, correto? Então, basicamente, agarrões de comando são agarrões feitos por uma sequência de comandos e não podem ser tecados, podem ser usados em combos, diferente do agarrão normal, eles podem ser usados em combos, correto? Além disso, né, agarrões de comando podem ou não ser médios, correto? Agarrão de comando, no caso o do Reiko, ele é alto, tá? Não tem o que fazer mesmo, só que o com barra ele é médio, correto? Então, por exemplo, aqui o personagem está abaixado, sem barra ele é alto, mas com barra ele é médio. Como é que faz para fugir disso? Você tem que pular ou sair do alcance, correto? Para daí conseguir punir. Então, agarrões de comando não tem regra. Eles podem ser altos, como eles podem ser médios, inclusive podem ser médios sem barra e podem ser altos com barra, tá? Não tem essa regra. Enquanto os agarrões normais, eles são, sem exceção, todos
de todos os Mortal Kombat são altos, sempre, tá? Todos os Mortal Kombat da era da Netherrealm, né? Todos os agarrões normais são altos, correto? Vamos lá, continuando, a gente tem agora o Sweep, né? O que a gente chama de Sweep? S-W-E-E-P, né? É a famosa rasteira, é o traz bolinha. Esse é o Sweep. Todo personagem tem, por padrão, o Sweep, todo tem o traz bolinha, desde todo Mortal Kombat da época da era da Netherrealm, todos, o traz bolinha sempre é um golpe que derruba o oponente assim, sempre, correto? Então, é basicamente sweep, ou rasteira, ou, para os mais íntimos antigos, a famosa banda, né, é o traz bolinha, correto? Então, é basicamente isso. Vamos lá, agora indo para umas coisas um pouco diferentes. A gente tem o Stance Change, isso é uma coisa simples que você vê alguma informação em algum vídeo de combos escrito SC, por exemplo, Add Stance Change. Para que serve o Stance Change? Para nada a não ser um timer que você pode usar em situações muito específicas, do qual até o momento eu nunca vi ninguém utilizando. Que, por exemplo, você derrubou o cara e ele tá muito plus, você consegue usar isso aqui, por exemplo, para fazer um timer para você tipo, pular na hora certa, por exemplo. Mas não faz sentido, tá? Isso aqui é só pra mudar a aparência do golpe mesmo. Existiam alguns bugs no Mortal Kombat X, por exemplo, de alguns combos que só pegavam em... Alguns não, em um combo só específico, pra ser sincero, que eu me lembro, que só pegava com o personagem virado para um canto da tela, só que no geral não serve para quase nada. Só que o botão de Stance Change às vezes tem função, que são, por exemplo, aquele abraço lá do Ermac que ele fica azul, você usa esse botão para cancelar. O Shang Tsung você usa esse botão com, né, o input correto, no caso para baixo, e Stance Change para trocar de forma. Então o botão em si ele tem uma certa utilidade. Agora essa Stance Change aqui ela é basicamente inútil, correto? Então a gente tem também os dashes que a gente chama, né, que são quando você dá 2 toques para frente ou 2 toques para trás. A gente tem os wave dashes ou dash blocks, né? E lembrando que o dash, apesar dele ser cancelável, você não cancela ele no primeiro frame. Mesmo que você faça o dash aperte de defesa logo em seguida, ele tem um tempinho ainda. Então, se o seu oponente, por exemplo, te bater nesse meio tempo, você está fazendo o início do dash, né, e ainda não ativou a defesa, você pode levar uma punição, correto? Você não consegue... o dash ele é cancelável, mas você não cancela ele de forma tão imediata. Então, é basicamente isso. Wave Dash e Dash Block é a mesma coisa também, correto? Você tem também os famosos, né, D, B, F, U e J, que são os inputs relacionados às setinhas, correto? Ou analógico, se algum doido joga em analógico. Mas eles têm uma certa diferença quando se trata de movimentação ou de combinação com os inputs. Por exemplo, a gente tem o D que vem de down, o B que vem de back, o F que vem de front, né? A gente tem o U que vem de up e ao mesmo tempo que o botão de cima faz o U do up, ele faz o J que é do jump. Então, o que acontece? Vamos lá. Quando os botões das setinhas se referem a combinações com inputs, a gente usa o down, back, front, up. Que se refere ao que? Por exemplo, o sweep que a gente acabou de mostrar, ele é o que? É o back 4, correto? O B4, certo? A gente tem aqui, por exemplo, os golpes padrões, né? Os D1, que é down 1, correto? Down 3, down 2, correto? D2, famoso D2 que a gente chama esse uppercut aqui, correto? Então, D4. Quando se refere à combinação com input, é esses botões. Tem, por exemplo, aqui o front 3, correto? Front 3, frente 3, beleza? Tem aqui, por exemplo, o B2 de back 2. Então, tudo é nesse sentido. A gente tem o front 4 também, né? O F4, correto? Aqui eu não tenho nenhum botão com up pra mostrar pra vocês, mas sempre que se tiver um botão pra cima em um input, aí você vai usar o up também. Up 1, up 2, up 3, up 4, basicamente é isso. Normalmente a gente mistura o inglês com o português, né? Aí fica essa nomenclatura meio diferente. Mas, enfim, quando se usa para inputs, a gente usa isso. D de down, B de back, F de front e U de up, correto? Beleza. Outra coisa,
Quando tem um input, por exemplo, que ele é diagonal, ele é uma diagonal que nem o Takeda tem, por exemplo, né? Que ele tem que ficar aqui na diagonal e apertar o quadrado. A gente chama de DF1, correto? O DF1 serve tanto para baixo frente 1 separado, fazendo um input separado, como um botão junto. Só que daí qual que é a diferença? Se você for fazer um input separado, por exemplo, que vai fazer um comando, que por exemplo, Sub-Zero, a gente vai usar o que? DF1 e ele vai se referir ao baixo frente 1. Já quando a gente vai fazer, por exemplo, um input que se refere a estar apertando diagonal e apertar ao quadrado, por exemplo, para sair igual aquela corrente do Takeda, a gente vai se referir com D mais F1. Sempre que a gente usar o mais, é porque são inputs feitos ao mesmo tempo, correto? Então, é basicamente isso. Se for fazer um input assim, é DF1. Se for fazer um input que é tudo junto, é D mais F1, correto? Então, é isso. Agora, vamos lá. Quando se referem a movimentação, já muda. O D, ele já não é necessariamente down, ele vira ducking, correto? O B é de backwards, o F a gente usaria o T, que é de towards, né? E o U para cima viraria o J, que é o de jump. Então, por exemplo, você tá aqui, você tá em ducking, correto? Você tá abaixado. Essa forma que a gente usa. Ducking se refere a abaixado em jogos de luta, correto? O B, em vez de back, só vira backwards. E o F, você pode usar forwards, você pode usar a nomenclatura forwards, mas o jogo normalmente ele usa towards, correto? Como eu já expliquei no vídeo dos patch notes. E o pra cima, obviamente, ele em vez de virar up, ele vira J, que é de jump, correto? E aí, indo pra jump, a gente começa a ir também para as outras nomenclaturas, que seria quando você vê um JIP ou um JIK, que se refere a jumping punch ou a jumping kick, correto? Então, jumping punch é pular e bater com um soco, e jumping kick é pular e bater com um chute, correto? O que é a questão? Além de ver JIP e JIK, você pode ver, por exemplo, JI1, JI2, JI3, JI4, que é o que? Jumping 1, que é você usar, porque tem um pulo com soco com 1 e tem um pulo com soco com 2. Os dos corpos são bem parecidos. Deixa eu pegar o Sub-Zero que muda um pouco mais, correto? Nossa, é tão parecido quanto, pelo amor de Deus. Enfim, tem o Jump 1 e tem o Jump 2, correto? Então, os dois são Jumping Punch, só que eles são com inputs diferentes. Porque tem socos, eu vou dar um exemplo. O Johnny Cage, o pulo com 1 dele, quando o adversário está no ar, ele escalona mais do que o pulo com 2. Por quê? Não sei, o jogo quis assim. Fora que tem botões, por exemplo, que o 1 ou o 2 tem muito mais alcance, entendeu? Às vezes 1 é melhor para pegar no air to air. Normalmente o 1 é melhor para pegar no air to air e o 2 é melhor para pegar componente no chão, tá? Mas não é regra, pode muito bem se inverter, correto? Então, é isso. E tem o Jump 3 e Jump 4. No MK, depois do 11, no geral, essa diferença parou de existir. Começou a virar só Jumping Kick. Por quê? Porque o pulo com 3 ou com 4, ele é a mesma coisa. Porém, existe exceção no MK1. O Kung Lao e o Homelander, por exemplo, são personagens onde tem o pulo com 3 e o pulo com 4 diferentes. Então você não consegue usar só Jumping Kick para a nomenclatura deles, porque eles têm um pulo diferente para cada um. Você tem que usar a nomenclatura de Jumping 3 e Jumping 4 quando vai se tratar de Kung Lao e Homelander. Fora isso, todos os outros personagens têm um Jump Kick exatamente igual, né? Além de que também tem o Geras, que a gente sabe que ele pula e tem uma barrigada assim que ele dá, aí você fala como Jumping D2, correto? Que é exatamente esse input que ele faz, ele pula um down 2, correto? Então, é isso. É assim que funciona as nomenclaturas no quesito de movimentação, no quesito de inputs e no quesito da junção delas, correto? Outra coisa, os pokes. Toda vez que for se referir a poke, poke sempre se referem a D1, D3 e D4. Não, D2 não, correto? Então, D1, D3 e D4. Poke é literalmente cutucar em inglês. Então, e os pokes no MK, eles servem exclusivamente para check, tá? Não interessa o quanto de vantagem um golpe tenha, você nunca consegue combar um poke no Mortal Kombat. Não interessa, não é questão de frame data, é programação mesmo. Pokes no Mortal Kombat não são combáveis, nem nunca foram, correto? Então, é basicamente os pokes é o D1, D3 e o D4.
ambos os três você pode chamar de poke, correto? Então, além disso, a gente tem aqui, por exemplo, a nomenclatura, a gente tem, aproveitando que eu acabei de falar dos pulos, a gente tem o antiaéreo, né? Quando você vê alguém falando AA, 2 As, maiúsculo, isso, igual a nomenclatura de pilha, é de anti-air, correto? Então, alguém está se referindo a um antiaéreo, correto? Então é basicamente isso. Você também tem a questão do Flawless Block e do Up Block, que são coisas diferentes, né? O Flawless Block, você vai sempre se referir a ele como FB, correto? E o Up Block seria o UB, né? Que ele é feito para punir exclusivamente overheads, correto? E tem alguns golpes que não são overheads, mas você consegue punir com o Up Block, como por exemplo o Dive Kick da Nitara, correto? Mas ele é exclusivamente feito para você punir overheads e ataques com salto, mesmo às vezes quando pegam médio, eles sofrem Up Block, correto? Então é isso, enquanto o Flawless Block você só vai evitar de tomar chip damage só e modificar a frame data de alguns golpes. Inclusive, né, pra quem não sabe, todos os golpes onde o Flawless Block modifica a frame data, ele diminui 10 frames. Não necessariamente o Flawless Block muda a frame data de todos os golpes, mas quando muda é sempre diminuindo 10 frames. Sempre, exatos 10 frames. Então se você sabe a frame data de um golpe sem Flawless Block e sabe que o Flawless Block muda, mas não tem certeza pra quanto, é sempre 10 frames, correto? Então, além de que normalmente golpes que podem sofrer Flawless Block que mudam a frame data são golpes que forçam a sua defesa a ficar em pé mesmo que você defenda abaixado, mas isso a gente vai deixar para um próximo vídeo. Além disso, se você usar FB para Flawless Block, você deve ter me perguntado qual que é a sigla para Fatal Blow, e a Fatal Blow é FTB, tá? Então eu sei que às vezes a gente acaba usando FB para Fatal Blow na hora de abreviar, mas o correto é FB para Flawless Block e FTB para Fatal Blow, correto? Porque, né, a gente tem que diferenciar suas nomenclaturas. E, claro, a gente tem também, né, para finalizar o vídeo, a gente tem as regiões de acerto de cada golpe. Então a gente tem, por exemplo, os lows, correto? Que são golpes que o oponente ele precisa defender abaixado, correto? Senão ele vai tomar. E tem também os overheads, que são golpes que o oponente precisa defender em pé, senão ele também vai tomar, correto? Além disso, a gente tem os altos, que são golpes que o oponente pode se abaixar. Detalhe, todos os stands do jogo são altos, tá? Depois do MK11, todos os stands são altos. E se você não sabe, stand é o golpe em pé. S1, stand 1. Stand, tipo, você em pé, pum, fez um parado. Stand 2 é o 2 parado. Stand 3 é o 3 parado. Stand 4 é o 4 parado. Correto? Então, os stands são quando alguém usa S1, S2, S3, S4, ou alguém usa a nomenclatura de stand, é o personagem em pé. Em pé, normal. É normal, não é com frente, não é com trás, é o golpe normal. Correto? Então, todos os stands são golpes altos, correto? E claro, né, também tem golpes que são com trás, são com frente, e mesmo assim também são altos, tá? Todos os golpes altos, eles podem ser abaixados e normalmente, não é regra, ou eles são eles costumam ser golpes bem rápidos, né? E normalmente quando quando eles são golpes muito lentos, eles costumam ser muito positivos, correto? Então, novamente, não é regra, a tabela de frame data do jogo tá aí. Existem sim golpes que são altos, lentos e negativos que são inúteis para se usar, mas, num geral, golpes altos são muito rápidos e são os mais rápidos do jogo, né? E quando são lentos, costumam ser bem positivos. Mas é sempre bom testar cada golpe por si só, correto? A gente tem também os médios, né? Os médios não interessa se o oponente está abaixado. O médio, o oponente pode defender tanto abaixado quanto levantado. Porém, ele não pode se abaixar para sair do golpe, correto? Os médios são os melhores golpes, basicamente, do jogo, porque você consegue... Porque são os golpes padrões, digamos assim, correto? Os médios são os golpes onde você vai usar para checar o seu oponente. Por exemplo, tem um Sub-Zero aqui que ele tá apertando demais. Ó, ele tá fazendo, por exemplo, aqui 2 pokes seguidos, correto?
ele tá aqui menos 9 naquilo ali. Eu tenho um médio de 12. Se eu for responder com quadrado, eu vou tomar. Se eu for responder com triângulo, eu vou tomar. Agora, se eu responder com frente X, eu não vou. Entendeu? Lembrando que golpes como overheads golpes como overheads e lows, eles fazem também a função de médio, do qual eles não podem ser abaixados. Porém, normalmente, lows e overheads, né, golpes baixos e por cima da cabeça, são mais lentos do que médios normais. Por isso que eles não são muito utilizados para pegar turno, correto? Existem exceções, existem lows rápidos, mas na grande maioria das vezes o médio ele é um meio termo entre eles, correto? Então o low e o overhead também fazem função de médio. Se você tem um personagem que tem um low e overhead rápido, ele vai fazer a mesma função do médio, porém, né, se você é comum que o low e o overhead sejam mais lentos e você tenha o médio como um golpe mais rápido, mais tranquilo, que você consiga checar a defesa do seu oponente e confirmar ali pra combo, enfim, levar pra várias situações, correto? Então, rapaziada, basicamente é isso. O primeiro vídeo foi esse, foi um pouco mais rápido, um pouco mais tranquilo, mais direto ao ponto, sobre os inputs e os golpes. E fiquem atentos que logo mais vai sair mais um vídeo de nomenclaturas sobre os termos estratégicos, né? Que aí a gente vai enfiar mais algumas coisas, como restand, keep standing, safe jump, setup, gaps, armor, enfim, umas coisas que entram uma coisa um pouquinho mais profunda que isso, mas sendo bem sincero, isso é só o topo do iceberg, tem muita coisa pra passar ainda. Se vocês acham que existe algum conteúdo explicativo no YouTube, vocês ainda não viram nada, correto? Então é isso aí, valeu, falou, fui.